o presidente da República está falando nesse momento. Vamos acompanhar. Um ingrediente, mas nós temos o aumento do salário mínimo, nós temos o aumento do financiamento do micro, pequeno e médio produtor rural, nós temos financiamento para o pequeno empreendedor, nós temos programa chamado Luz para Todos, nós temos programa chamado Cisterna, que no governo da presidenta Dilma foi feito 1.400.000 cisternas. Ou seja, a gente pode fazer N coisas. O que a gente não pode é ficar parado e constatar, sabe, que é apenas um dado, sabe, de resultado de pesquisa, que é um dado estatístico. Não. O mundo produz alimento suficiente para acabar com a fome. É preciso que a gente crie condições das pessoas terem um mínimo de recurso para comprar esse alimento. Então, eu acho que é uma bandeira extraordinária. É uma bandeira extraordinária, é uma bandeira muito extraordinária. Eu acho que vai ser a coisa mais importante que a gente tem que fazer cumprir. Eu estou muito otimista. O presidente da República está falando ao vivo, mas a gente agora vai conversar com a Andrea Nelly, que vai resumir também outras partes importantes para a gente debater aqui no nosso 3 em 1. Pode falar, Nelly. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula, nesse evento, então, essa reunião ministerial do G20, o grupo das 20 maiores potências econômicas do mundo, acabou dizendo com mais clareza aquilo que ele já havia dito em relação à abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na terça-feira, de que pretende sim convocar uma conferência da ONU para acabar rediscutindo o que o presidente Lula chama de falta de governança global na entidade. Na terça-feira, o presidente Lula havia dito por cima essa vontade do governo brasileiro, especificamente dele, de rever a questão da governança global, mas então, nesta quarta-feira, mesmo sem especificar quando, o presidente Lula acabou dizendo sim que pretende convocar uma conferência, e essa conferência, com base no artigo 109 da ONU, ela deve ser aprovada por pelo menos 2/3 dos membros da Organização das Nações Unidas. Todas as nações têm direito a voto e, a partir de então, se aprovada, essa conferência pode acabar acontecendo para discutir a questão relacionada à governança global. A principal crítica do presidente Lula é em relação ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Atualmente, esse conselho tem apenas 5 membros fixos e que tem poder de veto. Esses membros são Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. E se um desses membros apenas acabar vetando qualquer tipo de medida, mesmo que esse membro tenha sido vencido pela maioria, ainda assim a medida escolhida pela maioria não vai adiante, porque justamente um desses membros tem poder de veto. Outros 10 países acabam fazendo parte também desse Conselho de Segurança, mas em cadeiras rotativas, não fixas, e não tem esse poder de veto em relação a essas 5 maiores potências, que seriam as maiores potências bélicas do planeta. Então, o presidente Lula acredita que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, com essa formação, ele acaba vivendo uma crise em relação à sua confiança e que não tem poder, por exemplo, e não consegue acabar discutindo questões que poderiam levar ao fim das guerras, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia no leste europeu, ou entre Israel e o grupo terrorista Hamas no Oriente Médio. O presidente Lula defende que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, para atingir esses objetivos de acabar com as guerras, ou pelo menos aprovar sanções contra os países em guerra, esse grupo de segurança, esse Conselho de Segurança, deveria ter membros da América Latina e também da África. Com mais representatividade, em especial da África e América Latina e Caribe, teremos mais chance de superar a polarização que paralisa o órgão. Por isso, o Brasil considera apresentar proposta de convocação de uma conferência de revisão da Carta da ONU com base no seu artigo 109. Cada país pode ter sua visão quanto ao modelo de reforma da governança global ideal. Mas precisamos todos concordar quanto ao fato de que a reforma é fundamental e urgente.
Até essa situação, então, que o André Anelli trouxe aqui, né, sobre a possibilidade de mudança no Conselho de Segurança da ONU. Essa já é uma crítica antiga feita pelo presidente da República e também por outros países. Conosco também estão já José Maria Trindade, lá em Brasília, e Gustavo Segré, que também se juntou ao Zé. Boa tarde para vocês, senhores. E Segré, já quero começar ouvindo você sobre a possibilidade de rever a governança da ONU, né? Essa é uma crítica feita por vários países, principalmente aqueles que não integram o Conselho de Segurança. Você acha que isso seria possível e que a ONU, de fato, perdeu muito da atividade que ela tinha lá atrás ou do próprio poder que ela exercia sobre as nações? Com certeza, Evandro. Boa tarde a você, aos colegas, a nossa querida audiência. O conceito de governança global vem da época da década de 1990, faz tempo disso. A pergunta é por que agora deveria refletir numa mudança tão desejada quando não conseguiram essa mudança nos anos anteriores, inclusive nos dois governos anteriores do próprio presidente Lula. A situação que a ONU passa hoje é uma situação de um carimbo, Organização das Nações Unidas. E quais são as conquistas que tem obtido nos últimos anos? Poucas. Nenhuma. Claro, cada um tem o seu interesse e talvez aí esteja o detalhe. O Brasil planteia a sua necessidade em função da realidade brasileira e é do jogo. Mas todas as nações fazem a mesma coisa. Por que deveríamos supor que a posição brasileira é mais importante que as outras? Não tem como. O Brasil está pleiteando essa cadeira na questão da segurança de muitos e muitos anos. Como também planteia opções para entrar na OCDE e algumas entidades multilaterais que têm importância internacional, mas que cada vez mais têm uma importância do carimbo. Se a ONU não toma as cartas do assunto para resolver as questões que deve resolver, seguimos tendo um monte de discursos bonitos e maravilhosos, não do presidente Lula, de cada um dos representantes de cada um dos países, em que coloca a posição individual desse país durante esse governo, que não quer dizer que se mantenha no decorrer do tempo, porque não são políticas de Estado, são políticas de governo. E aí vem apenas uma crítica construtiva. Para um discurso do presidente Lula, que defende as suas prerrogativas, e está certo que faça isso, precisava ir com 100 pessoas na comitiva, e a resposta para mim e para muitos de nós é não. Bom, Gustavo Segré sempre levantando também, né, a quantidade de gasto que essas viagens levam ou trazem aqui para o nosso país. Agora, o Fábio Piperno, você entende que a questão que envolve a Organização das Nações Unidas está muito voltada ao discurso, aquilo que os países propõem, mas na hora que se espera algum resultado, algo prático, essa resposta não aparece? Veja, Evandro, é claro que há muitos países na fila aí por ingresso no Conselho de Segurança ou para serem mais ouvidos, né? Até uma questão de status internacional, e não é só o caso do Brasil, que aliás tem, na mudança da composição do Conselho de Segurança, um pleito histórico. Isso não começou agora. E na fila também estão aí Índia, Japão e tantos outros, né? Então, isso é muito justo, até porque a atual formatação foi desenhada há 80 anos. Agora, é tão justo quanto inócuo imaginar que vai mudar ou que, se por um milagre mudar, a governança mundial, a forma de governança mundial também vai ser alterada. Veja, vamos voltar rapidamente no tempo aqui, 20 anos atrás. O Brasil, por exemplo, chefiava uma missão da ONU lá no Haiti, a MINUSTAH. O Brasil, durante muito tempo, indicou os chefes militares para isso. Aliás, durante o governo Lula, um dos indicados foi, inclusive, o general Augusto Heleno. Muito bem. O que aconteceu com Haiti? Está destroçado ainda hoje. Até piorou. O Brasil, mais tarde, inclusive, chefiou uma outra força internacional lá no Líbano. Também não mudou nada. Então, veja, essas organizações multilaterais, elas perderam a relevância, porque o fundamental, antes de se pensar em mudança de composição, de formatação do Conselho de Segurança e tal, seria necessário sim mudar a forma dos países encararem, por exemplo, as resoluções da ONU. Então, a partir do momento, por exemplo, que se decide que se aprova uma resolução determinando o fim de um conflito, as partes beligerantes deveriam obedecer, seguir isso.
É feito? Claro que não. Então, acho que foi o Alan ontem citou, por exemplo, o momento em que o Conselho de Segurança resolveu que não autorizou a invasão do Iraque. Os Estados Unidos foram lá e invadiram o Iraque. E ponto final. Quantas resoluções da ONU, por exemplo, Israel já desobedeceu até hoje? O ano passado mesmo, o Brasil tentou aprovar um cessar-fogo no Conselho de Segurança. Dos 15 votos, a proposta brasileira obteve 13. Uma abstenção do Reino Unido e um veto dos Estados Unidos. O que aconteceu? Acabou sendo vetado. Então, é isso que não pode mais se prolongar. Então, enquanto não se alterar esse compromisso das mais diversas nações de se atender realmente ou a maioria ou até mesmo as decisões tomadas por unanimidade, tudo que se falar vai ser inócuo. Fala, Gani. Concordo absolutamente com o que o Piperno trouxe. É absolutamente inócua a ONU hoje em dia, a ação da ONU hoje em dia. Ela não consegue evitar nenhum tipo de conflito. Então, eu citei ontem o caso dos Estados Unidos invadindo o Iraque. A ONU se posicionou contra, né? Não havia ali evidências de armas de destruição em massa e foi provado posteriormente que não tinha mesmo armas de destruição em massa. Os Estados Unidos se apoiaram num relatório interno da CIA. Não se sabe até que ponto aquilo foi uma propaganda ou não, mas passou por cima da resolução da ONU. A mesma coisa aconteceu com Rússia e Ucrânia, quer dizer, a Rússia simplesmente ignorou a orientação da ONU, como também ignorou todas as sanções econômicas, mostrando também que essas sanções foram limitadas, e não foram pequenas as sanções, né? Ela foi excluída do sistema financeiro nacional, do SWIFT, então não tinha como fazer transação em dólar, mas tinha uma porta aberta com a China. O que eu quero dizer? Que essas potências econômicas e principalmente militares, elas estão acima das resoluções da ONU. Como é que você vai frear os Estados Unidos? Como é que você vai frear a Rússia? Como é que você vai frear a China? Então, se eles vão contrários aos interesses ali dos outros países ou da ONU, não tem muito o que fazer no mundo real. E o Piperno trouxe também um ponto interessante em relação à votação do cessar-fogo em Gaza. Esses países também, eles acabam sendo fiadores de outros países. Então, por exemplo, Israel acaba não cumprindo algumas resoluções da ONU. Por quê? Porque os Estados Unidos está por trás e chancela isso. Só peguei a título de exemplo, mas isso serviria também para a Rússia ou para a China. Portanto, o que o Brasil está pleiteando é completamente inócuo. Agora, parece que o discurso do presidente da República, né, ele está de acordo, e aí eu coloco em partes, com alguém bastante improvável, que é o presidente argentino Javier Milei, porque para o presidente argentino, o órgão tem se mostrado incapaz de lidar com o terrorismo no Oriente Médio, que promove a paz para impor ideologias aos países membros, e no discurso, Milei disse que, abre aspas, nós vimos como uma organização que nasceu para defender os direitos das pessoas se tornou a maior proponente de violações sistemáticas de liberdade. Segredo, daqui a pouco eu vou te ouvir especificamente sobre a questão relacionada à Argentina, mas eu quero saber a opinião do Zé sobre a maneira como Javier Milei tem enxergado a ONU e essas certas opiniões parecidas em algumas partes com a do presidente brasileiro. Pois o Segre, que está nos visitando aqui, graças a Deus, eu gosto quando ele está aqui, melhora a qualidade. Muito boa tarde a todos. Ele falou que a ONU virou um carimbo. E eu diria que, na verdade, a ONU foi um cabidão de empregos, né? Salários maravilhosos. Quem é que não gostaria de trabalhar para a ONU? Escritórios lindos, ternos impolutos, aqueles escritórios grandiosos, andando o mundo inteiro com cartão corporativo. Isso é que virou a ONU. Todos os países reclamam da ONU. Na verdade, eu ampliaria. Todas essas organizações internacionais perderam a importância. Diante do fim desse binômio aí de primeiro mundo, segundo mundo, da Guerra Fria, né, acabou essa ideia. O próprio presidente Lula, quando ele faz as críticas à ONU, ele destrói qualquer possibilidade de reconstrução da ONU quando ele fala em soberania. Ou seja, como é que você defende, como ele defendeu, uma governança mundial, uma governança internacional, mas que não venha interferir aqui na nossa soberania? Nenhum outro país vai aceitar que uma governança internacional intervenha na sua soberania. Essa é a realidade. Então, assim, o que o Piperno falou, o que o Alan falou, tudo é verdade.
Mas o que está em debate, que ninguém tem a coragem de reformular, é como será a ONU, como será a ONU e como serão esses novos organismos internacionais, que é preciso mudar, não tem a menor dúvida. Lá atrás isso foi muito debatido, durante a pandemia. A gente achava que haveria um órgão que soubesse mais do que os outros, que a organização, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, chegaria com soluções. A gente viu que a OMS não fez absolutamente nada. Se a OMS não existisse, a pandemia seria a mesma coisa, não mudaria absolutamente nada. Então, por que o governo vai gastar bilhões, como gastou agora, né? Porque o Brasil colocou em dia algumas dívidas com essas organizações internacionais. Gastou alguns bilhões de reais, né? Seria um tipo de condomínio. Então, por que gastar essa grana? Por que gastar as viagens se não resolve? E não resolve mesmo, nem de forma consultiva, né? Ainda que não tivesse uma governança impositiva de intervenção, mas nem consultiva, nem de ideias. Então, é preciso reformular, mas ninguém aponta uma saída para essas falidas organizações internacionais, todas elas. Exatamente, Zé. E Gustavo Segré, Javier Milei também diz que a ONU ela não permite que os países atuem com liberdade. Então ele fala o seguinte: eu quero liberdade para fazer da maneira que eu entenda que seja a correta para o meu país. Principalmente nesses planos que estão sendo pensados e lançados pela ONU para a sustentabilidade dos países a longo prazo, para a contenção das crises climáticas e etc. E aí ele até faz um chamado ali, dizendo que os países que valorizem a liberdade, que queiram caminhar dessa maneira, que se juntem com a Argentina, então, para combater a maneira como a ONU vem lidando com essas questões. Como é que você avalia esse discurso bem duro que ele fez contra a própria Organização das Nações Unidas, estando ali rodeado de todas essas autoridades, e como que isso deve bater também para os outros países, no teu ponto de vista? Evandro, foram 15 minutos, um pouco menos de 15 minutos, em que, como você muito bem mencionou, Milei foi na sala da ONU a falar mal da ONU, observar os erros da ONU, e ele defendeu uma questão ideológica que ele defendeu desde sempre, em que a Argentina vai apoiar qualquer órgão internacional, qualquer proposta internacional que defenda 3 pilares: liberdade, propriedade e família. E essa situação é, obviamente, uma contraposta a outras discursivas, outras narrativas em que isso não parece muito importante. O curioso foi, primeiro discurso do Milei da ONU, foi lá para bater de cara contra eles na mesma sala em que eles estavam e, de alguma forma, mostra que cada um faz a sua narrativa. Nenhuma pode ser considerada como a melhor ou a pior. Mas daí, o que vem pela frente? Provavelmente nada. O que está tentando ser colocado em jogo, e tem muito a ver com a fala do presidente Lula que nós ouvimos ao começo, é que parece estar terminando uma teoria nas relações internacionais que se denomina a teoria da interdependência, em que eu, país, vou mandar produtos e serviços para o teu país, Evandro, você vai eventualmente processar, e você vai me mandar também outros produtos que eu vou processar, e tem uma interdependência entre ambos. Isso para a fala de terminar com a fome do mundo, porque tem hoje produção de alimentos que poderiam coibir com isso, detona essa teoria. E não se destrui uma teoria de relações internacionais apenas com uma vontade. Mas concluindo com a questão do Milei, o Milei já ratificou que a Argentina não vai assinar, são 6 países ou 7 que não estão assinando até agora, o Pacto do Futuro e a Agenda 2030, que ele colocou como sendo absolutamente sem nenhum sentido, pelo menos com a situação que hoje temos. Mas quem fala de sustentabilidade e cuidado ambiental não consegue controlar uma queimada, então daí para frente qualquer narrativa vale.